Tenho dito constantemente que o estado de Mato Grosso é um estado continental, um estado de dimensões continentais. No estado de Mato Grosso cabe em torno de 10 países do tamanho de Portugal. Cabe quase 2 Franças, quase 3 Inglaterras, enfim, é um estado que é do tamanho de vários países. E nessa semana, nesse final de semana, eu percorri cerca de 10 importantes cidades do nortão mato-grossense, do norte de Mato Grosso, quase sul do Pará ali. Volto dessas visitas, senhora presidente, revigorado, disposto a lutar por essa brava gente, por esse bravo povo mato-grossense. Posso relatar para os nobres colegas as demandas e problemas que me foram apresentados pelas autoridades e população dessas cidades visitadas. De antemão, é notório que as cidades passam por problemas na área de saúde, segurança e infraestrutura, como não deve ser diferente no restante dos municípios desse país afora. No primeiro dia, nós amanhecemos, foi na sexta-feira, na cidade de Sinop, um dos municípios mais prósperos de Mato Grosso e que, como tenho dito para Vossa Excelência, parece uma filial de Porto Alegre. Tantos são os gaúchos que ali tem. E como sempre tenho dito, sempre que viajo ao norte de Mato Grosso, mando muitas lembranças e exaltam as qualidades da senadora que eles consideram como sua representante também, que é a senadora Ana Amélia, que é muito ouvida e vista na TV Senado ali em Mato Grosso. Como eu disse, senadora, Sinop é um dos municípios mais prósperos da região norte de Mato Grosso. É uma cidade que é a nova fronteira do desenvolvimento, posso dizer, do Brasil. Mas ali também tem suas dificuldades. Visitei, por exemplo, o Hospital Santo Antônio, que conta com uma belíssima estrutura, e ali debatemos e ouvimos as necessidades dos gestores e nos colocamos à disposição para contribuir com o que for necessário para melhorias da saúde da população. Mas, pasmem, ali na cidade de Sinop, como disse, está um desenvolvimento intenso, mas também geram-se demandas, e a saúde é uma delas. E esse hospital, senhora presidente, eu vi uma coisa lamentável. Nós estamos perdendo a guerra para a burocracia. A cidade de Sinop fica a quase 600 quilômetros da cidade de Cuiabá. E lá, na cidade de Sinop, esse hospital adquiriu um aparelho de hemodinâmica, um aparelho caríssimo, de quase 2 milhões de reais. Mas o aparelho está parado, não pode fazer nenhum atendimento aos usuários do SUS por causa da burocracia, dos entraves na formação dos convênios. E não tem previsão de quando isso vai acontecer. Eu aproveito aqui a tribuna para solicitar ao Ministério da Saúde que possa rever esses procedimentos. Às vezes se faz um planejamento do ideal, mas nós temos que ver o possível. Querem se ater às filigranas das leis e dos regulamentos enquanto pessoas morrem. A cidade de Sinop está ali com o centro de imagem todo pronto. Falta apenas detalhes para que possa atender o particular, já está atendendo. Mas a necessidade, a grande maioria, é de poder atender o SUS. Eu espero que isso seja resolvido o mais breve possível, para que a população não precise tomar aquela rodovia tão movimentada, correndo risco de acidente, para ir fazer, de repente, um exame de cateterismo lá na longínqua Cuiabá, ou até em outros centros. Mas essas viagens, senhora presidente, tem também o condão de ouvir as lideranças da região, porque é nesse caminho que a gente consegue construir políticas públicas mais eficientes, é ouvindo a população que consegue-se subsídio para que se
para que o senador possa fazer um mandato que realmente represente o seu Estado. E, nesse sentido, participei de uma importante reunião com lideranças do PPS, do PSDB, do DEM e de outros partidos ali da região de Sinop. Abro um espaço aqui para fazer uma referência e agradecimento ao prefeito Juarez da Costa pelo acolhimento a toda a minha equipe e nessa nossa visita que ali fizemos. Entre as solicitações, nos foi apresentado o pedido para a implantação de um posto da Polícia Rodoviária Federal em Sinop. E quero deixar registrado para eles a certeza de que, depois de ouvirmos as demandas dos sinopienses, vamos fazer gestão. Aliás, já encaminhamos, inclusive, documento ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, conversamos com o superintendente do Estado de Mato Grosso, o senhor Arthur Nogueira Preza, que já se mostrou interessado em poder atender a demanda do município, faltando apenas as tratativas de doação no terreno entre a Prefeitura e para que seja formalizado esse convênio. Depois dos compromissos em Sinop, fomos também a Itaúba para um encontro com o prefeito Raimundo Zanum e os vereadores da cidade. Senador Lazier, Itaúba também é uma cidade bem povoada por sulistas. E ali tem uma característica interessante, porque a economia é baseada basicamente na extração de madeiras, e depois, com o declínio dessa atividade, começou-se o grande extrativismo de castanha, a antiga conhecida castanha do Pará, que hoje é conhecida como castanha do Brasil. Conversei com os castanheiros, com a classe política dali da região, e a gente vendo as necessidades do município, e volto a falar um pouco sobre como, às vezes, a burocracia emperra o desenvolvimento desse país. Ali na região está sendo construída uma usina e foi retirado milhares de metros cúbicos de madeira que estão apodrecendo nas margens do rio Telespires, mas que não pode ser doada por causa da burocracia. Está um entrave. E o prefeito me relatou ali que já entrou na justiça, que já tentaram de todas as formas, uma forma de que essa madeira pudesse ser doada, porque o município, ao mesmo tempo que falta fazer várias pontes, tem madeira sobrando que poderia ter sido utilizada para isso. Mas, continuando o giro pelo Nortão Mato-Grossense, chegamos ao município de Matupá, para ouvir vereadores e lideranças da região. Quando ali chegamos, já era bastante tarde. Havia rodado centenas de quilômetros pelas estradas do nosso estado, mas encontrar pessoas entusiasmadas, preocupadas com o bem do Mato Grosso é muito revigorante. E, senador Lazier, eu vi uma característica interessante nessa região, principalmente o pertencimento dos cidadãos dali do Nortão de Mato Grosso, a vontade de desenvolver o Estado e a vontade de discutir política, mas um pouco diferente da forma como a gente vê a discussão política aqui em Brasília e em alguns estados. A política que eles discutem ali é em outro nível, é no nível de buscar saídas e de buscar resolução dos problemas. Como fazer, por exemplo, para se debelar o passivo da outrora atividade predatória garimpeira. Eles resolveram o problema, hoje faz atividade de mineração com qualidade e ao mesmo tempo, com sustentabilidade. Mas, acima de tudo, buscando saída para esses problemas. Sair dali revigorado e com uma lição de como se faz o debate político, como se supera, sai desse debate pequeno do eu roubei, mas você também roubou, para o como fazer e como mostrar uma saída para o Brasil. Ali eles têm as mesmas dificuldades e até mais, porque a infraestrutura é mais precária. Mas a gente vê cidadãos que estão ali, às vezes, 20, 30 anos, labutando, tentando construir um Estado melhor e estão conseguindo. O norte de Mato Grosso realmente já é um exemplo de desenvolvimento e de cidades planejadas, cidades que mostram um Brasil que o Brasil ainda não conhece. Em Matupá, ainda fizemos uma reunião muito profícua, de onde nasceram as propostas que vou encaminhar pessoalmente à esplanada dos ministérios. Tivemos um encontro na sede da Prefeitura, onde o prefeito Walter Mioto e o presidente da Câmara de Vereadores, Valdemar Frigeri, nos receberam com bastante alegria.
Destaco ainda o entusiasmo e o acolhimento do amigo vereador Celso Costin, dispensado a mim e a toda a minha equipe, e obrigado a todos os amigos dali de Matupá. Mas a agenda não parou ali, senhora presidente. Nossa comitiva amanheceu o dia de sábado em Peixoto de Azevedo para um bom bate-papo durante o café da manhã, com o prefeito Simvaldo Santos, o presidente da Câmara, Jorani José, e diversos vereadores e lideranças locais. Eles nos apresentaram as demandas da região. Ouvimos os argumentos e nos colocamos à disposição, mas também ouvimos tristes a constatação de que nós não conseguimos superar alguns problemas que não condizem com o desenvolvimento do Mato Grosso. Infelizmente, a regularização fundiária ainda é um problema sério que pode trazer conflitos ainda mais sérios. Chegamos no momento em que o governo do Estado tinha mandado as forças de segurança para cumprir um mandado de desocupação, um mandado de reintegração de posse em uma das fazendas, e aquelas pessoas que estavam invadindo aquela fazenda, simplesmente fazendo escárnio das autoridades, invadiram a fazenda do lado, mesmo sabendo que aquela fazenda não poderia ser invadida, porque ele já tinha sido invadido 4 vezes e por 4 vezes a Justiça tinha mandado fazer a reintegração de posse. O fazendeiro, na oportunidade, nos abordou dizendo que não sabe mais o que fazer, porque numa semana de invasão eles acabam com toda a plantação, com todo o gado, e depois saem e ninguém é responsabilizado por isso. Então, o governo federal precisa imediatamente, faço aqui um apelo ao ministro Patros Ananias, que é um ministro que tem se mostrado extremamente responsável e preocupado com as demandas do campo. Nós precisamos fazer a regularização fundiária ali no norte de Mato Grosso, sob pena de voltarmos à velha lei dos conflitos. Isso ninguém quer. Mas na pauta, depois de Peixoto de Azevedo, seguimos em direção a Guarantã, para uma reunião com a prefeita Sandra Martins e o presidente da Câmara, Marcelo Castro Souza, além dos vereadores e secretários municipais. Na pauta, a saúde pública, principal demanda do município. O Brasil vive hoje um caos na saúde e, lamentavelmente, esse setor é muito deficiente país afora, assim como a demanda de Sinop e todos os outros municípios com grande demanda pela saúde. Na cidade de Guarantã, ainda visitamos a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte. Conversamos com muitos alunos, aos quais, faço um parênteses aqui, senador Cristóvão, Vossa Excelência foi muito bem lembrado e é muito querido e muito famoso ali no norte de Mato Grosso. Bem no norte de Mato Grosso, Guarantã é a última fronteira, é o último município de Mato Grosso, lá na divisa com o Pará, mas todos os alunos ali muito atualizados, muitos acompanham Vossa Excelência nas redes sociais e lhe elogiando pela sua luta em prol da educação, e vemos que o seu discurso está de acordo com o anseio dessa juventude brasileira que busca se atualizar. E ali em Guarantã nós vimos eles lutando, só tinha 4 cursos de licenciatura, mas eles buscando, pedindo mais cursos, e inclusive pedindo que eu pudesse intervir junto ao Ministério da Educação para que pudesse haver a liberação de mais cursos ali para que eles pudessem ter acesso. Ainda sobre essa nossa peregrinação pelos municípios do norte do estado de Mato Grosso, destaco a importante visita à Terra Nova do Norte, onde fomos recebidos pelo prefeito Milton José e pela vice-prefeita doutora Letícia de Paula, que é também uma companheira do partido PPS, além do presidente da Câmara, Valdir Rosa, e de diversos vereadores e lideranças políticas. Ainda achamos espaço para um bate-papo produtivo com os vereadores de Nova Santa Helena, e não poderíamos deixar de fazer uma visita ao prefeito Nilson Santos e aos vereadores municipais, os vereadores de Colíder, onde falamos sobre as questões como saúde e como poderemos estruturar o Nortão de maneira que nem a dengue, nem qualquer outro tipo de eventual epidemia seja mais forte que o nosso poder de combate. Fechamos nossa agenda no domingo, senhora presidente, com mais 2 importantes reuniões. A primeira com o prefeito Alessandro Nicoli e vários amigos vereadores da cidade de Santa Carmen, e uma outra na Câmara Municipal de Vera,
onde estavam todos os vereadores do município e o prefeito Nilson José. Quero destacar a presença do querido amigo Framade, do amigo Luiz Matias Vilmar Scherer, vereador do PDT, que nos acolheu muitíssimo bem. Senhora Presidente, duas observações importantes a fazer de momento importante da visita para conhecer a realidade de nossas cidades. Efetivamente, está claro, os nossos municípios estão pedindo socorro. Os nossos municípios estão à beira da quebradeira. Todas as autoridades, eu creio que precisam ter um objetivo, a gente tentarmos salvar os nossos municípios. É bem verdade que essa semana, essa casa deu um passo importante, qual Vossa Excelência tem sido uma lutadora nesse sentido, a de que a União nem os estados criem receitas ou criem despesas sem que indique de onde vem a receita para cobrir os gastos. É muito bonito, às vezes, de falarmos que, olha, o município também vai cuidar da segurança, o município vai pagar essa ou aquela despesa, mas é muito importante fazer os gastos. Nesse debate, inclusive, o senador Cristóvão defendeu de forma bem forte, eu diria, o piso dos professores. E é importantíssimo que os professores tenham um piso, mas era importante também que o governo federal pudesse ter mandado uma ajuda para os municípios. Nós não podemos, de repente, fazer as leis aqui, mandar, e hoje está sendo os próprios professores sendo prejudicados porque os municípios não estão conseguindo pagar o piso porque não tem receitas. Feito esse registro, senhora presidente, a todos que nessas 10 cidades receberam o senador José Medeiros, quero deixar os meus sinceros agradecimentos, o obrigado pelo acolhimento e respeito ofertado a mim, à minha equipe e ao Senado Federal. Nossas conversas, tenho certeza, vão surtir efeito aqui em Brasília. E, por fim, um último registro a toda a imprensa local, meu agradecimento pelas boas e produtivas conversas que resultarão num mandato muito mais popular. Quero conseguir a palavra com muita honra ao senador Cristóvão. Senador Medeiros, em primeiro lugar, meus agradecimentos pelas referências e meu abraço a todos aqueles que no Mato Grosso fizeram essas referências positivas. Segundo, retomando o assunto do piso salarial e da situação dos nossos municípios e estados, a senadora Ana Amélia é uma das grandes defensoras dos municípios. E, de fato, o Brasil tem hoje essa situação terrível de que o governo federal decide e joga a conta para os municípios e estados. Isso daí não é bom. Mas, se a gente deixar que o piso salarial seja definido por cada município e estado, quebra-se uma das maiores ferramentas de sobrevivência do povo brasileiro. Por isso, o salário mínimo tem que ser uma decisão nacional. E os municípios e estados vão ter que conviver com a mesma dificuldade dos empresários, dos patrões em geral. Tem que pagar o salário mínimo. Mesma coisa, eu digo, do piso salarial do professor. Se nós deixarmos que o piso seja definido conforme as finanças de cada município, de cada estado, acabou o piso, deixa de ser piso. Cada município tem o seu piso, então não é mais piso. Então tem que haver um piso nacional. Entretanto, eu tenho sido, junto com a querida Ana Amélia, um dos mais enfáticos defensores da responsabilidade com a aritmética. Ninguém pode negar a aritmética financeira. Em finanças, R$2 mais R$2 são 4, não são 5. A não ser que a gente diga que 2 mais 2 são 5 e vem a inflação. Continua sendo 4, mas parece 5, mas não é 5. Como resolver essa questão? Primeiro, é não dizer, acabou o piso, porque aí a gente está sacrificando a educação. Então, não é por aí. A solução é, de fato, cobrar do governo federal que envie recursos. Por isso, tem um projeto de lei de minha autoria, já bastante antigo, que diz o piso salarial
que é uma invenção, de certa maneira por culpa minha, porque é um projeto meu, o piso, que a senadora Fátima Bezerra, ainda deputada, acrescentou um artigo muito positivo, que é limitando o número de horas de aula. Então, é um projeto meu, mas que só saiu porque o ministro quis na época, o Haddad, e porque o presidente Lula autorizou, permitiu e sancionou. Pois bem, esse piso salarial, que é federal, nascido aqui, mas federal, tem que ser coberto pelo governo federal. Então, o que eu fiz foi impedir, ignorar o piso, mantém. E complemento isso, já faz anos, com esse meu projeto, que diz, o piso salarial tem que ser pago pelo governo federal. Custaria 4 bi por ano. São 800 mil professores. 4 bi. Os prefeitos complementem, aumentem. Então, essa é a minha proposta. Mantenha aquilo, conseguimos. Eu vou ter um dia que agradecer, porque eu acho que nunca teve uma proposta com 100% dos votos a favor. 100%, não teve nenhum contrário. Mas eu quero ver se a gente salva agora, não os professores, tá aí, mas os prefeitos, com esse projeto de lei, em que o governo federal tem que fazer essa transferência. Não é muito para o governo federal, e é terrivelmente alto para alguns prefeitos. Todo mundo critica que tem prefeito que não paga o piso. Eu não vou dizer todos, mas a maioria não paga porque não pode, não é porque não quer. Então, eu agradeço a sua referência a isso. Salvamos o piso com o voto unânime aqui da Casa, que estava aqui naquela quarta-feira, mas precisamos dar um passo adiante para resolver a crise financeira dos municípios e dos estados. E essa maneira o piso salarial é nacional. Logo, os recursos para ele têm que ser recursos nacionais. Até que, um dia, tenhamos uma carreira nacional do magistério e que o salário seja integralmente pago pelo governo federal. E tudo dentro da responsabilidade com a aritmética. Do mesmo jeito que, se eu soltar essa caneta, ela cai, pela lei da gravidade, se eu gastar mais do que arrecado no governo, a moeda cai. Existe uma lei da gravidade da moeda. A moeda cai quando você gasta mais do que arrecada, que é o que o governo brasileiro vem fazendo com esses absurdos déficits, que é uma maneira de enganar todo mundo. Tem que barrar isso. Por isso, a proposta do governo, que o PT aqui parece que está contra, de limitar os gastos conforme a receita, é correto. Podemos até discordar do valor. Daí que a reforma da Previdência pode não ser a que o governo quer. Tem que ter alguma, por causa da regra, por causa da aritmética. 2 mais 2 igual a 4. Ou vem a inflação. E aí é mentira. Então, senador, era isso que eu queria dizer. Vamos lutar para que o governo federal pague o piso salarial do professor, porque os prefeitos não têm condições. Muito obrigado pela parte, senador Cristóvão Buarque. Existem algumas leis que são irrevogáveis, que não adianta tentar fazer pedalada, e as leis matemáticas, as leis físicas, assim como Vossa Excelência disse, soltar essa caneta, ela vai cair por causa da lei da gravidade, não tem como a gente revogar. Sempre vai ser assim. E a gente sente que o governo tentou pedalar com a aritmética, mas é impossível, não tem jeito. É que nem a luz do sol, por mais que a nuvem tampe por um momento, mas ela vai clarear em algum momento. Essa é a situação que nós estamos, com esse desafio de salvarmos os municípios. E a senadora Ana Amélia, que nesse momento preside essa sessão, tem sido uma lutadora, inclusive colocando um projeto que recentemente foi para a Câmara. Acabamos que, por um acordo, estamos votando do deputado Mendonça, mas fazer esse registro aqui, por medida de justiça, o quanto ela tem se preocupado também com esse assunto. Mas quero agradecer, senadora, pela tolerância e pela oportunidade de trazermos esses esclarecimentos aqui. Muito obrigado.